Imagine abrir um livro e mergulhar em uma história tão dinâmica que você sente como se estivesse assistindo a um filme de ação. Tudo acontece rápido, os eventos se desenrolam sem pausa, e você é puxado para o centro da trama antes mesmo de perceber. É assim que o Evangelho de Marcos funciona. Não há introduções longas, genealogias complexas ou prelúdios detalhados. Ele vai direto ao ponto: Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para transformar o mundo. E, ao entender essa narrativa, sua percepção sobre quem ele é e o que isso significa para a sua vida pode mudar para sempre. Marcos é diferente dos outros evangelhos. Ele não perde tempo explicando de onde Jesus veio. Ele começa com uma declaração poderosa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Apenas isso já define o tom. É um convite para explorar não apenas os ensinamentos de Jesus, mas suas ações, suas decisões, suas transformações. É como se Marcos dissesse: preste atenção, porque o que você vai ouvir aqui pode redefinir sua vida. A estrutura de Marcos é como uma caminhada por duas grandes paisagens. Primeiro, vemos o ministério inicial de Jesus. Ele surge anunciando o reino de Deus, curando, libertando e reunindo discípulos. É ação atrás de ação, sem intervalos. Depois, há uma transição crucial. Jesus começa a falar sobre sua missão, sobre o que significa ser o Messias. Ele caminha para a cruz. O ritmo muda, mas a intensidade aumenta. Você percebe que, para Jesus, cada passo era intencional, cada palavra tinha propósito. Há algo fascinante no modo como Marcos escreve. Ele usa a palavra imediatamente repetidas vezes. É como se ele quisesse nos manter atentos, dizendo: isso é importante. Não perca nada. Você já teve aquela sensação de que a vida está acelerada, como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo? Marcos reflete exatamente isso, mas com um foco. Ele nos leva para dentro da missão de Jesus, nos mostra que ele tinha urgência em trazer a mensagem do reino. Não era algo para amanhã, era para agora. Uma das coisas mais impactantes no Evangelho de Marcos é como ele apresenta a identidade de Jesus. Desde o início, sabemos quem ele é: o Filho de Deus. Mas os personagens dentro da narrativa não percebem isso imediatamente. Eles têm dúvidas, fazem perguntas, cometem erros. E, se formos honestos, não somos tão diferentes deles. Quantas vezes não nos perguntamos quem Jesus realmente é e o que ele quer de nós? Marcos nos dá a oportunidade de explorar essas questões ao lado dos discípulos e das multidões que seguiam Jesus. Agora, pense nisso. Quantas vezes você ouviu alguém falar sobre o reino de Deus e ficou pensando no que isso realmente significa? Para Marcos, o reino não é algo teórico. Ele é visível, tangível, real. Quando Jesus cura um doente, expulsa um espírito maligno ou acalma uma tempestade, ele está mostrando o poder do reino em ação. Não são apenas palavras ou promessas distantes. É a realidade divina invadindo o mundo humano. O reino de Deus é uma força que transforma vidas, restaura o que foi quebrado e dá esperança a quem perdeu tudo. E Marcos faz questão de nos mostrar isso em cada cena. Um dos aspectos mais interessantes do Evangelho de Marcos é o foco nos discípulos. Eles são escolhidos, seguem Jesus, testemunham milagres incríveis, mas, ainda assim, tropeçam em sua compreensão. Pedro, por exemplo, é um caso clássico. Ele reconhece que Jesus é o Cristo, mas logo em seguida tenta corrigir Jesus sobre o que isso significa. Jesus o repreende de forma dura, dizendo: arreda, Satanás. Por que Pedro errou? Porque ele queria um Messias que se encaixasse nas suas expectativas, e não o Messias que Deus havia enviado. Agora pense comigo, quantas vezes nós também fazemos isso? Quantas vezes queremos moldar Deus às nossas vontades, ao invés de nos moldarmos ao plano dele? Os discípulos são um reflexo nosso. Eles mostram que seguir Jesus não é um caminho de perfeição instantânea. É uma jornada de aprendizado, de erros e de crescimento. Outro tema central em Marcos é o que significa ser um discípulo de Jesus. Não é apenas acreditar. Não é apenas ouvir suas palavras. É seguir. E seguir significa carregar a cruz.
Quando Jesus fala sobre a necessidade de tomar a própria cruz e segui-lo, ele não está pedindo algo simbólico. Ele está pedindo entrega total. Isso era difícil de aceitar naquela época, e continua sendo difícil hoje. Vivemos em um mundo que valoriza conforto, sucesso e controle. Mas Jesus nos chama para um caminho de sacrifício, serviço e submissão. E isso nos leva a um dos momentos mais impactantes do Evangelho, a crucificação. Marcos nos dá detalhes que mostram o sofrimento de Jesus, mas também nos apontam para algo maior. Quando o centurião romano, que provavelmente já havia testemunhado muitas mortes, olha para Jesus na cruz e declara: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, algo extraordinário acontece. Ele reconhece que em Jesus era o momento de sua maior fraqueza aparente. Isso nos desafia a olhar além das aparências e enxergar a glória de Deus em lugares inesperados. Mas Marcos não termina na cruz. Ele nos leva até a manhã da ressurreição. E aqui, ele faz algo curioso. O final original do Evangelho, no capítulo 16, é abrupto. As mulheres vão ao túmulo, encontram-no vazio e são instruídas a contar aos discípulos. Mas, por medo, elas ficam em silêncio. É como se Marcos deixasse a história aberta, como se dissesse: e agora? O que você vai fazer com isso? Esse final nos desafia. Nos faz pensar sobre nossa resposta. Você acredita que Jesus ressuscitou? E, se acredita, como isso muda a sua vida? Marcos não nos dá todas as respostas. Ele nos convida a refletir, a tomar uma decisão, a agir. Por isso, o Evangelho de Marcos é tão poderoso. Ele não é apenas uma narrativa histórica. Ele é um chamado à ação, uma oportunidade de reencontrar Jesus de forma nova e transformadora. É impossível lê-lo e sair indiferente. Ele nos força a olhar para dentro de nós mesmos, a confrontar nossas dúvidas, a repensar nossas prioridades. E aqui vai a questão mais importante: o que você vai fazer com tudo isso? Você pode ver Marcos como apenas mais uma história, ou pode enxergá-lo como um convite divino para conhecer o verdadeiro rei e entrar no seu reino. A decisão é sua. Jesus não veio para nos impressionar com palavras ou gestos grandiosos. Ele veio para nos mostrar que o amor de Deus é real, que o reino está próximo e que a vida com propósito começa quando escolhemos segui-lo. Marcos nos mostra isso em cada página, em cada ação, em cada milagre. E agora, enquanto você reflete sobre tudo o que ouviu, pense no impacto que essa mensagem pode ter na sua vida. Assim como os discípulos, você pode estar em um processo de entender quem Jesus realmente é. E, assim como eles, você é chamado a seguir, a confiar e a experimentar o poder transformador do reino de Deus. Então, o que você vai fazer? Se você chegou até aqui, muito obrigado! Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também pode se inspirar. Te encontro no próximo vídeo.